Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Íris de Calaf. Eu quero saber onde é que você está, me conta. Você está assistindo a gente de Mirassol? Você está em Catanduva? Você está em Barretos, Penápolis, Dracena? Essas cidades todas maravilhosas que nos abraçam e nos recebem toda semana, todos os dias, né? Então, eu quero contar para você o seguinte. No programa de hoje, gente, tem coisa super interessante. No Beleza e Saúde, nós vamos conversar com a doutora Renata Manuel. Nós vamos falar de assuntos que, com certeza, anota bem esse nome e separa. É o primeiro quadro que nós temos. Doutora Renata Manuel. No Perfil Empresarial, nós conversamos com a corretora imobiliária, a Janaína Guimarães, que contou para a gente como é que foi o mercado imobiliário nessa pandemia. Muito, muito, muito interessante. Você não pode perder. E a gente volta aí em seguida. E no Beleza e Saúde de hoje, eu vou trazer para você, quer dizer, nós vamos levar para você uma informação que eu acho assim de uma importância nos dias de hoje, onde o ser humano ele tem que ser entendido como um todo. Eu vou conversar com a doutora Renata Manuel. Ela é especialista em medicina integrativa e ela vai tentar passar para você, ela vai tentar não, porque ela é expert, ela vai explicar para você o que vem a ser a medicina integrativa. Muitíssimo obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo e levando para as pessoas essa nova forma de ver a medicina. A medicina integrativa, a gente conhece terapias integrativas. Medicina integrativa seria holisticamente falando, doutora? Sim, a medicina integrativa, ela se propõe a ver o ser humano no seu processo de saúde e de doença de uma forma diferente do que vê a medicina convencional. Eu diria que de uma forma complementar. Ela não antagoniza com a medicina convencional, mas ela traz um novo olhar para o ser humano, de uma forma mais humanizada, mesmo, uma forma que toda medicina deveria ser, na verdade. Ela traz um conceito de cuidar da saúde, um conceito preventivo, né, de você cuidar antes de adoecer. E existem várias formas de cuidar da saúde, mas uma forma menos medicamentosa, vamos dizer assim. O ser humano é como um todo, né? Ele não é só a coisa orgânica, né? Sim. Ele antes de tudo, ele é um outro ser, né? Ele é um mental, ele é um espiritual. A gente tenta abordar
a dimensão não só física, mas também energética, mental, a dimensão emocional. E hoje a gente vê o quão isso é importante, né? A gente vê que na pandemia muitas pessoas adoeceram nessa dimensão emocional e também, por que não, a dimensão anímica e espiritual. Essa conexão, né, com algo maior que nos guia. E como prevenção mesmo de adoecimento, tanto um adoecimento inicial como um tratamento, um adoecimento numa fase terminal ou numa fase de cuidados paliativos. Existe como cuidados paliativos também? Sim, a noção hoje de cuidados paliativos ela é muito ampla, né? A gente costumou a ver o cuidados paliativos como um câncer terminal, uma doença terminal, o que não é verdade, né? O cuidado paliativo é tudo que você não consegue curar, mas você consegue amenizar, você consegue ajudar, por exemplo, uma dor crônica. A gente não precisa estar numa fase terminal ou numa fase que não tem mais jeito para procurar um cuidado paliativo, porque muitas dores podem ser aliviadas e nem por isso você vai morrer, tá num diagnóstico de morte, né, de morte iminente por aquela patologia. E, às vezes, vai ter que conviver 10, 20, 30 anos com aquela dor, e o cuidados paliativos, ele tenta amenizar essa dor, e o cuidados paliativos dentro da visão integrativa, ela é muito interessante porque a gente tenta utilizar o mínimo de medicamentos possíveis e usar técnicas não medicamentosas, como a meditação, o reiki, as massagens, e a homeopatia, a acupuntura e outras abordagens, como a Ayurveda também, são abordagens milenares, em busca de melhorar a qualidade de vida. E como hoje esse paciente, quando chega até a senhora, ele chega assim com a mente aberta, ele chega entendendo o processo? Sim. Olha, nós brasileiros, talvez pela nossa mistura, né? A gente vê aqui a mistura de raças, de etnias, né? Por exemplo, eu sou filha de branco, meu pai era mulato, assim. E então a gente é aberto a muitas coisas, né? Tanto na questão da religiosidade como nas terapias. Eu sou mineira e eu fui criada com chás. Eu fui conhecer médico quando eu já estava na faculdade. Então, nós brasileiros, nós somos abertos. Às vezes, nos falta o conhecimento. Então, o paciente ele vem aberto, alguns nem tantos, mas quando você explica o que é, ele tem um imprint daquela avó que dava um chazinho, né? Que tratava com comida, que tratavam anemia com oropronobis, com suco de couve. O brasileiro ele tem esse imprint de saúde, então fica mais fácil. Eu não tenho muita dificuldade de convencimento, porque eu acho que a gente, quando fala a verdade, aquilo vai de dentro para fora, o paciente ele percebe isso, ele capta isso e ele vê sentido naquilo. É claro que 100% nunca a gente vai atingir, mas eu acredito que uma boa parte já consegue ter essa consciência. Na prevenção, como a medicina integrativa, ela trabalha, ela funciona, ela impacta na prevenção? Na prevenção, talvez seja o grande impacto da medicina integrativa, porque a prevenção, hoje a gente entende que prevenção é tudo, o paciente ele sabe disso. Por exemplo, as campanhas de prevenção, na verdade, elas não são prevenção, elas são detecção precoce. Por exemplo, você tem uma campanha de mamografia ou de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de pele, são todas voltadas a uma detecção precoce do câncer. E a prevenção não é detecção precoce, né? É claro que a detecção precoce você vai prevenir de umas formas mais graves, mas existe um passo antes, que vem da alimentação, da prática de exercício físico, das práticas meditativas, você ter uma mente saudável, uma emoção saudável.
Então, hoje, eu acho que o grande impacto da medicina integrativa é isso. Se você chegar hoje, às vezes, para um médico e tiver todos os seus exames normais, entre aspas, e você chegar e falar assim, olha, doutor, mas eu não estou me sentindo bem, eu não tenho energia para trabalhar, eu não tenho vontade de fazer nada, mas se os seus exames laboratoriais estiverem normais, ele vai falar, olha, volta quando você adoecer, quando tiver algum exame alterado. E na medicina integrativa, a gente tem outra visão a respeito disso. Talvez ele esteja sem energia, porque a mente está muito acelerada, ele está consumindo energia ali, talvez a alimentação esteja inadequada, usando alimentos que não geram tanta energia assim. A gente tem muita preocupação com o passo antes de adoecer, né? Com a inflamação crônica. Às vezes está comendo um alimento que está inflamando, né? E passou a vida inteira inflamado. Então, o câncer ele não surge da noite para o dia. Uma doença autoimune ela não surge da noite para o dia. Ela, muitos anos antes, ela dá sinal daquele adoecimento. A dimensão emocional e a dimensão espiritual, durante a história da medicina, ela foi deixada de lado. E hoje a gente tenta resgatar essa dimensão, porque se a pessoa ela chega e ela não está bem, ela está doente, embora pode ter todos os exames normais. Então, em termos de prevenção, quantas pessoas a gente não conhece que teve um câncer, depois que um filho faleceu, um filho foi assassinado, o marido infartou, ou a empresa quebrou. Isso é muito comum. Hoje, 100% das pessoas que têm câncer e que me procuram, a gente detecta esse fator de gatilho, né, 2 a 3 anos atrás, normalmente, em média. Então, para que esperar adoecer? Se você teve um impacto emocional, ou, às vezes, até um medo da pandemia, o medo da morte, pode adoecer. Para que esperar adoecer? Eu acho que é essa noção de prevenção que a gente precisa resgatar dentro da medicina. E é isso que eu procuro fazer. E é uma coisa até cultural, né? O brasileiro ele não se previne contra nada, né? Não é nem dentro da medicina, né? É uma coisa de cultura. Sim, mesmo, é uma coisa cultural, mas que a gente a pandemia ela trouxe essa modificação. Eu percebo hoje e 2 anos atrás a diferença do perfil de paciente que procura. Por quê? Porque a gente tem que ter a morte como companheira. Eu li isso uma vez do Rubem Alves, um grande escritor, meu conterrâneo, e ele falava isso, a gente tem que ter a morte como companheira, porque se a gente sabe que a gente vai morrer amanhã, a gente vive melhor hoje. E é isso que eu procuro mostrar para o meu paciente, que a gente ter a morte como companheira para poder cuidar da saúde e a gente entender que todo o processo de adoecimento é um grito de socorro do corpo ou da alma. Muitas vezes não é nem do corpo, é da alma mesmo. E se a gente escuta esse grito, é possível que a gente possa viver melhor, né? E juntando a tudo isso, a gente não pode esquecer que faz parte da saúde o ajudar ao próximo. Eu sempre abordo isso. Se você não faz nada pelo mundo que você vive, pela sua sociedade ou pelo próximo, você vai adoecer. Porque nós viemos também para poder ajudar o outro. Isso faz parte da saúde. Então, depois que a gente vai fechando, construindo ali a mandala de saúde de cada paciente, e eu sempre deixo isso para abordar no final, porque é preciso que a gente tenha consciência que um planeta saudável também faz parte, a nossa saúde também faz parte de um planeta saudável, de um ambiente saudável, de uma sociedade saudável. Então, é preciso que a gente se movimente em fazer algo pelo próximo, para que a gente mantenha também a própria saúde. Isso é importante. Os nossos pensamentos impactam diretamente na saúde do planeta, né? Sim, sim. E se a gente é saudável, a gente torna o planeta mais saudável. Então, se a gente quer um planeta mais saudável, a primeira coisa, a gente tem que tornar saudável. Não dá para a gente falar em saúde do planeta se a gente está cheio de lixo dentro, né? Lixo tanto de alimento, lixo emocional, lixo espiritual. Então, é preciso que a gente desintoxique o corpo da gente também, para a gente ter um planeta mais saudável. Porque se cada um fizer isso, se você cuida da sua casa, dentro, você vai cuidar fora também.
Então, gente, eu tive um prazer danado, doutora. Muitíssimo obrigada. É uma pena que televisão o nosso tempo é exíguo, mas se a senhora puder voltar, eu vou gostar muitíssimo. Vou ter o maior prazer de voltar. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores e internautas também. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar aí para o seu público. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você aí hoje entendeu um pouquinho mais do que é medicina integrativa. Muitíssimo obrigado. Esse foi o Beleza e Saúde de hoje. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. E no perfil empresarial de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa, nossa, mãe, adoro ela, gente, olha. E aí, né, olha, eu já tô paquerando ela para ela vir no programa desde que o programa começou. E hoje, finalmente, deu certo. E ela vai contar pra gente o feedback que ela teve durante toda essa pandemia de um segmento que cresce e que interessa muito a você que está aí do outro lado. Eu estou falando que eu estou tendo o prazer de receber a Janaína Guimarães. Tudo bom, Jana? Tudo bem, Iris. Tudo Finalmente ótimo, deu certo, né? Até que enfim. A gente planejou bastante esse momento, né? Me diz, pensa numa coisa planejada, né? Pensa numa... Metodicamente planejado. Metodicamente. Janaína, me diz uma coisa. Você é corretora imobiliária. Sim. E você passou toda essa pandemia tendo uma visão. Como é que você viu o setor imobiliário nessa pandemia? E depois a gente passa como é que está sendo agora e o futuro. Sim. Num primeiro momento, foi um pouco assustador. Acredito que para todos os segmentos, né? Nós passamos os primeiros 6 meses por um fechamento dos estandes de venda, né? Que aquele lugar que você conhece, onde o corretor está lá instalado, pronto para te atender, para ofertar o produto que está sendo lançado. Então, aquilo foi proibido com os lockdowns. E gerou um pouquinho de medo, insegurança na classe, né, dos corretores de imóveis. Porém, o avanço tecnológico nos ajudou muito nesse sentido. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos ofertando o produto, o nosso serviço. E apesar do brasileiro ele ser muito do palpável, né? Nós precisamos sentir, nós precisamos tocar. Tem sido muito, muito bem aceito. Para nossa surpresa, o mercado imobiliário, em comparação do ano de 2019, 2020, em comparação do ano de 2019, teve um crescimento de 6% sobre as vendas. 6%? 6%. Isso eu falo assim, no estado de São Paulo, né? E isso para a gente foi muito gratificante e foi uma surpresa muito boa, porque num primeiro momento aquele receio que todo mundo passa, nossa, agora eu vou ter que fechar. E o que eu vou fazer? O corretor de imóveis, ele é autônomo, ele não tem a renda, né? Não tem salário fixo, não. Né? Dependemos de que o negócio aconteça. E o brasileiro, com essa cultura de sentir, de tocar, como que eu vou fazer para comprar uma coisa que eu não estou vendo? Em especial de um valor aquisitivo tão alto, né? Porque imóvel não é. É um imóvel, não é uma calça jeans, né? Não é um... Enfim. Mas nós tivemos uma surpresa muito boa. Nós crescemos
6%. A tecnologia trabalhou a favor de vocês, né? Exatamente. Você tem hoje as imagens em 3D, né? Que praticamente você faz uma viagem virtual, Isso. Né? Nós temos, inclusive, aqui em São José do Rio Preto, empreendimentos que não existe mais o decorado, que é aquele apartamento montado para você comprar. Olha, estamos vendendo, oferta o produto. Então, o cliente diz, eu gostaria de visitar o decorado. Nós temos alguns empreendimentos que não trabalham mais com esse decorado. Porque é um gasto, né? É uma despesa que não faz muito sentido, né? Sim, e é uma despesa que, no final das contas, ela vai no bolso do investidor. Ela vai repercutir no bolso. Sim. E se você pode tirar do bolso, lógico, você tem uma capacidade maior na aquisição, né? Exatamente. E como é que está nesse momento? Nesse momento, as perspectivas também são altas. Nós estamos vivendo um momento único, pós-pandêmico. Por quê? Agora a gente entendeu que não precisa ir pessoalmente. Mas, se tiver ainda aquele tirateima, não, eu quero olhar. Você adianta toda a documentação antes e depois é só olhar para fechar. Acelerou o processo, né? Acelerou. Num primeiro momento, até na questão de aprovação de prefeitura, né? O funcionalismo público parou, muitos foram para home office. Houve uma demora, embora todas as prefeituras tiveram assim todo empenho, porque é interessante colocar em prática aquilo que está no papel. Nós temos isso de empreendimentos, de lançamentos para acontecer. Foi um pouco mais devagar, mas aconteceu. E hoje a gente tem, por exemplo, as escrituras públicas de compra e venda. Antes você tinha que agendar um lugar, que dia, que horário. Hoje nós podemos trabalhar com a certificação digital, inclusive para a escritura pública. Você pode fazer tudo sem ir, né? Via certificação digital, né? Exatamente. Então, foi muito bom para nós. A gente, inclusive, vai trazer aqui no programa, porque muita gente ainda não percebeu o ganho que você tem com a certificação digital, né, Janaína? Você faz tudo. Eu assinei contratos, por exemplo, de locação com clientes em São Paulo que nem vieram olhar o imóvel. Tudo via certificação digital. Eu acho que a pandemia, ela nos empurrou para o progresso, né? Peraí, você não quer ir? Não, pera que você vai, né? Exatamente. A tecnologia, ela é assustadora, né? Nós somos resistentes à mudança. A mudanças, né? E não teve jeito. Olha, ou você faz ou você faz. Bem porque assim. Agora é assim. Ou você faz ou você faz. Mas você não trabalha só com compra e venda, né, Janaína? Você também trabalha com locação. E como é que está esse mercado de locação? O mercado de locação, ele também não sofreu perdas, tá? Nós trabalhamos nos contratos de locação com um indexador para reajuste de aluguel, é o IGPM. E todo mundo sabe que o IGPM está lá naquela casa, né? Os 33. E é aquele... Fez um ano, fez aniversário, o aluguel, você reajusta, está no contrato, é isso, ponto. Mas nós estamos com um valor muito acima. Então, isso abriu uma negociação. A gente não está trabalhando de forma taxativa. Não, olha, esse o valor, o IGPM está isso, é direito do locador e você vai pagar. Não, nós estamos vivendo uma pandemia. Tudo tem que ser conversado, né? Exatamente. A gente voltou para uma estaca zero, igual quando você está alugando. Olha, minha proposta é essa. E está interessante, porque a gente fica mais humano. Né? É isso, né? É a questão da empatia, né, Janaína? Sim. A gente precisa ser empático num momento como esse, né? Precisamos, bastante. E também tem funcionado muito bem a locação. Da parte do locador, porque a gente escuta algumas histórias aí bem bravas, né? Que o locador não abre mão. Tem locador que não abre mão, mas assim... Na minha carteira, eu posso me dizer muito abençoada para quem tem crenças. Porque eu não tive
nenhuma resistência por parte de nenhum, todos muito solícitos e entendendo muito. Empáticos, né? Entendendo muito, né? Bastante. Eu acho que é um momento que, se você não trabalhar ombro a ombro em todos os segmentos, né, Janaína? Sim. A gente não vai conseguir dar muita caminhada, né? Não. E depois que esse momento passar, eu acho que também as verdades vão ser diferentes, né? Como é que você vê, assim, depois que a pandemia passar, que a gente tem aí uma previsão 2023, né? Não é nem 2022, né? As coisas só retomam mesmo lá para 2023. Como é que você vê esse cenário futuro? Olha, dentro do meu segmento, eu acredito que ainda vão acontecer muito mais mudanças, né? Nós temos casas inteligentes, ambientes inteligentes, as Alexas, né? Alexa, acende a luz. A internet das coisas, né? Sim, então eu acho que aquela visão futurística dos Jetsons da nossa infância... Vai acontecer. Eu acho que está muito próximo, né? Mas nada substitui o calor humano, o contato. Né? A internet das coisas, agora você puxou um assunto bem interessante, né? A internet das coisas, eu acho que o mercado imobiliário vai ser um dos maiores beneficiados, né? O mercado imobiliário... Com a internet das coisas, né? Sim, o mercado imobiliário não sentiu a pandemia, como infelizmente, muitos comerciantes sentiram bastante, não tiveram condição de prosseguir. Nós não sentimos. E nós precisamos, né, da mídia social, da internet, de tudo isso para divulgar o nosso trabalho. A gente já tinha essa necessidade, né? Então, só melhorou essa questão para nós. E aí você vê que realmente com a internet das coisas, ou Alexia, como você chama, acende a luz, abre a torneira, isso vai ser uma coisa realmente real, assim, dentro desse tempo, dessa coisa imediata. Sim. É muito rápido, né? É muito rápido. Porque, na verdade, já está acontecendo, né? Já tem está. Muitos imóveis já com a internet das coisas, né? Sim, com automatizados, cozinha inteligente, temos bastante. Aqui ainda, no interior, nem tanto, mas eu estou sempre em contato com os colegas, né, da capital, e isso vem acontecendo. Para chegar aqui em São José, é isso aqui. E São José é um foco, né? Dessa conversa que você tem com o pessoal, isso vai onerar muito o preço dos imóveis ou, na verdade... Eu ia tocar nesse ponto. No momento, isso está acontecendo para os imóveis de alto padrão. Mas eu acredito que, num futuro não muito distante, isso vai ser o iPhone que ninguém podia ter. Uhum. E que agora todo mundo tem, né? Aquele computador de quando você tinha 10 anos de idade, o computador era uma coisa gigante, enorme, e você não podia ter. Quem tinha dinheiro tinha. Hoje todo mundo tem. Então, é muito rápido, né? A velocidade da internet é muito rápido, né? A gente entra nesse meio. E eu acho que realmente a pandemia veio realmente como fator acelerador mesmo, né? E não volta, né? Não tem como voltar. Volta. Não existe mais, nós vamos voltar ao normal, né? Eu acho que é um novo normal, né? Sim. A gente vai ter que reestudar tudo, né? Sim. Até a forma de viver, né? Até a forma de comprar o imóvel. A gente vai olhar para coisas que a gente nunca pensou em olhar, né? Sim. Acende a luz, apaga, liga a torneira, né? Com sentido de voz. Olha, é muito interessante a gente saber que a coisa está assim. E você, vamos deixar aqui o seu endereço, as cidades, você está atingindo o quê? Literalmente o Noroeste inteiro, né, Janaína? Olha, quase isso. Vamos trabalhar para isso, né? Eu já tinha, mesmo antes da pandemia, um foco de trabalho diferenciado, né? Muito focada no home office e em ir até o cliente. Então, eu também não senti isso quando veio a pandemia. Porque você já estava dentro do esquema. Eu já estava trabalhando nesse formato, né? E essa facilidade de estar sempre me deslocando me leva para várias cidades aqui no interior. Eu tenho atendimentos e clientes e imóveis aqui em São José do Rio Preto, em Potirindaba, que é a sua base, cidade, né? Exatamente. É onde eu
estou mais tempo, graças a Deus, em Cedral, Badibacite, Nova Aliança. Agora estou expandindo também alguns clientes, Neves Paulista, Mirassol. Mirassol, sim. Eu atendo toda a região, com facilidade, não tem problema nenhum. Agora a gente vai passar, agora eu não vou deixar você escapar. Como você entrou nesse segmento? Como é que foi a tua história? Conta pra gente, a Márcia já está querendo ali me matar, mas conta pra gente como é que você chegou a ser essa profissional extremamente competente, né? E prestando uma excelência no serviço, que a sua atenção realmente para com o cliente é uma coisa diferenciada, é um fator realmente que diferencia. Como você startou? Olha, eu me formei em finanças e controladoria de empresas e trabalhei no segmento financeiro, contábil, até que chegou um momento que eu fui contratada numa imobiliária de nome forte, né, aqui em São José do Rio Preto, para fazer a administração da locação. E ao me deparar com aquele mundo novo, eu resolvi que eu ia tirar o meu Cresce, porque eu poderia ir além de administrar a papelada, né? Já que, ao administrar, eu tinha um contato com os clientes da locação. Então, eu precisava intermediar muita coisa, eu precisava de um jogo de cintura. E aquilo me deu um clique e eu fiz o Cresce, tirei o meu Cresce, sou credenciada, pago as minhas anuidades. Isso é importante? Isso é importante. Estou em dia com as obrigações da classe. Graças a Deus. E isso foi em meados de 2015, né? Mas eu continuei presa ali ao CLT, ao modelo padrão CLT, que a gente é educado praticamente. Olha, você precisa arrumar um emprego bom. E chegou um momento que eu me vi dominando a locação, né? E sem a possibilidade de ganhos maiores. E com um Cresce, pagando. Nunca deixei de pagar. E aí eu decidi fazer por minha conta mesmo e comecei a conversar com alguns contatos e foi dando certo, graças a Deus. Com uma assessoria jurídica muito forte também. Isso, o negócio realmente você startar, né? Você começar e sentir o feeling, né? Essa coisa do feeling é muito importante. Por mais que você tenha a internet, você ainda precisa meio que confiar no seu feeling, né? É muito importante. Principalmente o empreendedor, né, Janaína? O empreendedor, ele precisa realmente confiar no seu feeling, né? Se não tiver a autoconfiança, você não dá um passo, né? Você não dá um passo. Eu acho que desde criança, quando você aprende a andar, que a mãe está na frente da criança, vem. Se ela não se encoraja, eu consigo dar um passo, ela cai. Cai com o bumbum, né? Aquela fraldinha e amassa o bumbum. E tem aquele momento que a gente vai cair, vai amassar o bumbum. Mas não tem problema, a gente levanta e continua. Nossa, mãe, gente, é um prazer imenso conversar com a Janaína Guimarães. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. E, com certeza, a gente vai te explorar um pouquinho mais. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer é meu, muito gostosa essa energia tua, como sempre. Adoro. E, mais uma vez, agradeço. Gente, olha, eu conversei no Perfil Empresarial de hoje com a Janaína Guimarães, ela que é corretora imobiliária. A gente volta em seguida. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. E
esse é aquele momento que a gente gosta demais da conta de fazer, né? Debates populares. A gente daqui, você daí. Eu não sei se você está assistindo ou escutando pelas nossas plataformas de áudio, Spotify, ou se você está pelo YouTube, ou se você está pelo canal Viva TV 26, canal 26 em digital e 526 em alta definição, em HD. Se você estiver assistindo por qualquer deles, esse é o momento em que o bicho pega. É agora que acontece. Debates populares. Você tem a sua opinião, você quer saber sobre algum assunto, entra nas nossas mídias sociais. É programa Iris Decalaf em todas elas. YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Entra lá e deixa a sua opinião. Para começar hoje, eu vou começar com o professor Júlio Fernando. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer a caminhada ao seu lado. Esse debate vai ser intrigante, no mínimo. Intrigante. Ao lado dele, nós temos a Iroá Arantes, ela é gerente regional do Sebrae e está aqui com a gente hoje. Obrigado, Iroá. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e é sempre muito bom estar aqui. Ao lado dela, Denise Tremura. Gente, ela me fez contar tudo. Olha, ela me fez cada pergunta no podcast Sem Tabu. A Denise é escritora, né? Bem-vinda, Denise. Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada pelo convite, Iris. É uma honra para mim estar aqui com vocês e vamos debater esses assuntos que estão muito interessantes hoje. Alexandre Tadeu. Olá, Iris. Olá, pessoal. Alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Alexandre Tadeu, gente, olha, eu já disse que o dia que ele ficar sem dinheiro, a gente pode botar ele para, né, The Voice. Obrigado. E aí, falando, já pegando o gancho, né? Pegando o gancho dos realities The Voice. Gente, olha, A Fazenda, BBB, Power Couple, Masterchef, Pelados no Nada, é cada reality. O que move as pessoas a entrarem para o reality? E aquele outro lado, o que faz com que a pessoa sente na frente de uma TV e ficar assistindo a vida de outra pessoa? Quem levanta essa bola para mim? Eu creio que o que move as pessoas a entrarem no reality é os valores. Está virando profissão. A Fazenda, alguns dos participantes já participaram de alguns outros realities, não são iniciantes em algum reality. Agora, para você de casa, o que faz a gente ver um reality é querer cuidar da vida do outro. É querer saber um pouquinho da vida alheia, né? É quase que uma fofoca. Simples assim. Mas você sabe que tem a questão financeira, mas eu acho que ele mexe muito com uma série de fatores nossos. Assim. Acho que é difícil, principalmente quando começou o BBB, há muitos anos atrás, difícil ter alguém que não se imaginou um dia, se eu fosse chamado para o BBB, sabe? E tantos outros realities, por exemplo, tem um que eu gosto para passar nervoso, que é o Largados e Pelados. É, esse aí que eu falei. Largados e Pelados. Eu passo nervoso com aquilo, eu falo assim, mas não é possível que se largasse o ser humano lá no meio da mata, morria tudo, rapaz. Pessoal, então assim, eu acho que são várias as instâncias, né? Cada reality tem uma pegada diferente. E é gostoso que mexe com o imaginário humano e a gente vai curtindo ali. Para os participantes cria uma visibilidade, né? Você pega os últimos participantes do final do BBB, Gil, Juliette, a Camila, todos eles já estão, de alguma forma, participando da televisão brasileira, né? Ou através da propaganda, ou através de alguns programas de apresentação. Então, acho que isso ganha uma expressão muito grande. E nós, aqui do outro lado, acabamos nos identificando com alguns desses personagens e até querendo participar, né? Você também quer ser famoso, não é? Você fala assim, nossa, eu vou estar na televisão, participar. Vai todo mundo olhar para mim, posso ganhar 1,5 milhão, ainda tem o edredom lá, às vezes tem o edredom. Pô, que coisa... Ainda rola o edredom. Ainda rola o edredom, pô, coisa mais linda. Tadeu, eu não ia querer participar como é que a gente Pelados. vem para um debate desse numa coisa que você nunca assiste? Né? Então, eu tô aqui e vou contrariar vocês dois, porque é um negócio que eu não sento para assistir. Nunca teve interesse em saber da vida alheia? Não. Eu tenho muita coisa para ver, né? exceto que daí eu nem considero que é um reality, exceto Masterchef. É comida, né? Isso, exceto o Masterchef, que daí eu adoro, e daí eu vejo aquilo como uma aula de culinária. Eu, particularmente, gostaria de participar deste reality.
Porque se vocês Esse não seria sabem, ele o cozinha reality. muito bem. Muito bom. Largados e Pelados na Selva ou na Mata, eu não sei. Eu particularmente ia morrer mesmo. Ô, Iris, tá? então a gente já pode fazer um Masterchef aqui. Um Masterchef. Eu tô nessa. Eu e o Júlio estamos inscritos. Pronto. Olha, eu não tenho essa paixão toda por realities, mas eu segui o Big Brother passado assim, porque nas redes sociais todo mundo só fala disso, todo mundo comenta disso. Então eu quis ver para estar inteirada, né, do que Pra estão tá atualizada, falando, para né? estar atualizada, exatamente. Mas eu vejo assim que com a pandemia, principalmente o ano passado, né, que o Big Brother explodiu assim, acabou barzinho, acabou show, acabou, sabe, evento Só em sobrou família, reality. só sobrou televisão. Não tinha pra como a gente fazer. cuidar da vida de ninguém. Não tinha como cuidar da vida de ninguém, porque nada acontecia. Então, o pessoal começou a acompanhar, a gente começou a acompanhar aquilo até para, né, por entretenimento, para ter o que fazer. E tem um lance, assim, acho que todo mundo tem um lance meio voyeur, sabe? Que quer ver sem participar. Tanto é que a gente consome dramaturgia, a gente consome filme, a gente consome série, teatro. E o reality acaba sendo isso. Teve a vilã, Carol Conká, que foi um sucesso enquanto vilã, que todo mundo resolveu Foi a melhor odiar. vilã, Ela foi a melhor vilã de todos os tempos. E é um tipo de vilã que a gente só vê na dramaturgia, tipo Carminha, Nazaré, nessas grandes vilãs. Então, eu acho que tem um pouco disso. Foi uma carência momentânea ali do brasileiro e a gente meio que se apegou na vida dos outros, porque a nossa vida mesmo ficou um pouco parada com a pandemia. Eu tenho um amigo que diz assim: quer cuidar da vida de alguém? Arruma um gato. Ele tem 7 vidas. Se você arrumar 2 gatos, ele tem 14 vidas. O problema é que o gato exige um cuidado maior. Cuidar da vida do outro só assistindo é pouca coisa. Não tem muito problema. Gente, agora, o que leva... Eu ainda não consigo ainda entender o que leva uma pessoa a deixar de viver a sua vida, tá certo? Para mergulhar fundo nesse que é o único reality que eu assisto, que não é um reality, é o The Voice americano, né? E ali eu não consigo parar para pensar como é que Ela você muda o vai... degrau profissional. A visibilidade que ela ganha profissionalmente falando muda Você muito. fala Ela de muda a vida participar da ou pessoa. a gente assistir? Não, para as pessoas Participar. assistirem, né? Eu acho que... Uma vez eu sei, escutei... muita- Eu esqueci o nome daquele rapaz que faz o Pânico. E ele uma vez porque assim, eu olhava aquilo lá e falava assim, gente, mas isso aqui não tem noção nenhuma, né? E ele falava um negócio muito interessante, porque quando eu era jovenzinho, a gente imaginava que a televisão era uma coisa assim, para informar, para educar. Não é? A gente, eu vinha com Pra esse construir setup, alguma coisa. E ele falava assim, pô, o cara que passa 8 horas o dia inteiro no serviço, os caras enchendo os picuá dele, o chefe cobrando, e meta, e tem que bater meta e tal. O cara quer chegar em casa, quer que ver lançamento de anão, não sei na onde, quer ver mulher de biquíni, ele não quer pensar, sabe? Então você conseguir entender um espaço A gente que vai para o ócio produtivo. tipo assim, aqui a gente tem, né? Nós homens temos a caixinha do nada. A gente quer ali, né? A gente quer pôr nossa... Então, acho que a palavra entretenimento, né? É tipo assim, né? É pro tempo passar, eu não quero, tipo assim, não quero saber de política, eu não quero saber de educação de filhos, eu não quero saber de nada disso. Eu quero ver um nada acontecendo, né? Tirar sarro, dar risada e dormir. Daqui a pouco, porque amanhã tem... Então, E um nada acontecendo no Pânico tinha algumas bundas bem interessantes para ver num nada acontecendo. Não é verdade? Diga-se de passagem. E você pode ver que o pessoal do reality show, eles são só o pessoal top 10 da galáxia, né? É um shape em cima ali. Por quê? Porque ali te dá aquele entretenimento, ele te tira um pouco da tua realidade, coloca num lugar que só tem gente bonita, né? Enfia ping em todo mundo lá, porque sempre tem, não sei na Fazenda, mas no BBB dava ping para todo mundo, solta todo mundo ali. Aí você fica imaginando, nossa, se fosse eu. E aí você vai no se fosse eu, e é um dia, é 2, né? Participa das provas, os desafios, que você fala, nossa, eu faria assim, eu não faria assim. Você se identifica muito, né? Então eu acho que os caras foram muito genial, porque eles projetaram isso, dinheiro, reconhecimento, fama, televisão, reportagens, desafios. Então ficou São incríveis, né? Eu pra fico aprender. pensando o quanto que é reality mesmo, de verdade. Às vezes E o mais quanto entretenimento do que reality. E o quanto que não é reality. Porque eu não sei se vocês lembram, um dos primeiros que apareceu no Brasil chamava No Limite. Sim. E No Limite, pelo menos os primeiros
você via que parecia que era muito real mesmo, aquelas situações, e você via o comportamento humano ali, né? Como é que as pessoas reagiam, como é que as pessoas lidavam com cada situação. Aí, depois de um certo tempo, passou que você olhava e falava, não, isso não é verdade, isso é mentira, isso daí está parecendo uma novela, não está parecendo um reality. Iroha, eu acho que tem uma interferência direta dos direitos humanos na televisão brasileira. Para algumas coisas que nós nos colocávamos a suportar num programa, e aí o direito, nos últimos 21 anos, mudou muito, e hoje ele já não deixa algumas coisas acontecerem. E faz uma intervenção direta no programa quando necessário, como já aconteceu no Big Brother, a polícia bater na porta, em razão de algumas coisas que aconteceram no ar e não denunciaram. Então eu acho que o direito criou um freio. Ele foi o moderador dessa situação. Porque eu me lembro do No Limite das pessoas comendo olho de cabra. Parecia muito real. E hoje talvez tenha essa impressão que é mais entretenimento, que é uma coisa mais montada do que algo do nosso limite mesmo, daquilo que a gente suporta. Então, não uma defesa da TV brasileira, mas eu acho que o direito vem fazendo um processo de moderação de algumas coisas no país. E, com isso, deixou de ter esse ar de realidade, digamos assim. Né? Eu tenho essa impressão. É muito importante isso, porque quando a gente está assistindo, a gente tem que ter essa visão que você está falando, né? É reality, mas até que ponto? Né? Até aonde a gente pode chegar e até aonde a gente vai levar o telespectador a ficar... porque, na verdade, a gente fica exposto àquela situação. Exato. Né? Não é só uma questão de exposição de quem está participando do reality, mas é uma exposição de quem está assistindo também. Esse ano, no Big Brother, teve um participante que sofreu abuso psicológico, que foi o Lucas, que toda a casa se virou contra ele, isolava ele, não deixava ele comer junto, e foi parar no âmbito da justiça. Tanto é que chegaram a chamar os participantes, até vazou alguns áudios, pedindo aí para o pessoal pegar leve com ele, e ele acabou pedindo para sair do programa. Mas teve isso também, dessa questão de abuso, e o público já não aceita mais. Eu acho que o público também vem sendo educado pelos direitos humanos. O direitos humanos acaba acompanhando a sociedade. Nós estamos sempre um passo atrás dos anseios sociais. Então, a gente vai moldurando o direito de acordo com a sociedade, vai crescendo, vai vivenciando, vai buscando novos ares. Essa é uma diferença que a gente precisa respeitar. Eu acho que no caso do Lucas, uma coisa importante dizer, que antes dele sofrer qualquer tipo de abuso, alguém manipulou muitas pessoas para que aquilo acontecesse. E é muito importante a gente identificar isso socialmente falando, para que a gente não seja manipulado. Porque na grande maioria das vezes nós somos massas de manobra e nós não percebemos. Há interesses por trás e, talvez em razão da pandemia, que deixou muito claro que nós somos crianças grandes e mimadas, nós nos deixamos ser manipulados e, aí, em razão dessa manipulação, nós fazemos o mal para o outro comprando uma mentira. É muito importante a gente tratar desse assunto nesse momento, em razão do que o Lucas sofreu e da potência que o Lucas sofreu, o Ministério Público fazendo a sua intervenção de forma sensacional, com a polícia fazendo intervenções. É importante a gente saber que nós não podemos diminuir o outro só porque nós somos pequenos o suficientes a não aparecer. É bom quando você consegue aparecer e o outro também. Legal. Né? E assim eu acho que a gente fecha esse bloco, né? E aí, você se identificou com qual opinião? Né? Você quer fazer alguma outra consideração? Faz, a gente traz o assunto novamente. Debates populares, voltamos em seguida.
de volta, gente, aqui aos nossos debates populares. E lembrando para você o seguinte, eu quero falar para você da revista Conexão Rio Preto, tá? Nós estamos aí chegando com a edição de final de ano. Então, olha, a gente tem cupom de desconto, é super interessante. Fica ligado, se você receber a presença de um dos nossos representantes, abre a porta, convida ele para um cafezinho, porque tem negócio bom, hein? E aí, voltando aqui, gente, olha, a gente precisa gravar esses bastidores. A gente está falando, gente, para onde foi a poupança? A poupança definitivamente acabou? Migraram para outras plataformas, para outras formas de economia? Como é que foi? A poupança acabou, né, gente? Vamos combinar que acabou? Você sabe que quando eu fui tomar conhecimento da matéria, eu creio que a poupança não vai acabar. Ela não acabou e não vai acabar. Por algumas razões, não é? A primeira delas é por uma falta de educação financeira que o nosso povo tem. E a segunda é que há sempre condicionamento, comodismo, confortável. Então a gente tem a ilusão de colocar o dinheiro na nossa poupança, ele vai estar rendendo ainda que um pouquinho. Posso garantir para você que você está perdendo dinheiro. Com certeza você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque a rentabilidade da poupança não consegue cobrir a perda inflacionária. O poder aquisitivo que o teu dinheiro tem, ele vai diminuindo com o tempo. Mas como você olha lá no extrato, você tinha colocado R$1.000 e agora tem 1.002, 1.003, 1.005, você acha que ele está rendendo. E isso não está acontecendo. Então, é óbvio que qualquer outro tipo de investimento, ainda que não seja para você ganhar dinheiro, porque lembre-se que renda fixa você não ganha dinheiro. Ganhar dinheiro você ganha com um negócio. Então, quando vão te apresentar renda fixa, CDB, RDB, LCI, LCA, debêntures, título do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, tudo isso daqui é um lugar para fazer o teu dinheiro não perder renda, não perder poder de compra. E alguns deles têm lá um juros real. Um juros real. Você quer ganhar dinheiro, você tem que ir para negócios. O que é negócios? Fundos de investimento, opções, ações. Aí você vai ganhar dinheiro. Pode perder também? Pode perder também. Então, por isso chama renda variável, e aí é necessário se ter educação para poder chegar lá, para poder você fazer o teu dinheiro virar dinheiro sem você precisar trabalhar. É importantíssimo que você aprenda isso, porque, do contrário, você vai fazer como a maioria dos brasileiros fazem. Trabalham para pagar as contas até morrer. Mas, Alexandre, eu acho, inclusive, desculpa, que a gente deveria ter isso até como matéria na escola, né, gente? Educação. Então, algumas grades vêm mudando já nesse sentido, né? Essa é uma diferença. E nós temos a poupança como guardar o dinheiro. O brasileiro, talvez no geral, não tem nem a pretensão de ter o rendimento. Ele quer que o dinheiro não fique na mão dele, porque senão ele vai gastar, é comum, e ele guarda o dinheiro na poupança e aquele rendimento é um a mais. Novamente, como massa de manobra, a poupança serve como um dos fundos para o FAT, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador, e financia as questões de financiamento habitacional e alguns outros projetos sociais do governo. O dinheiro é tirado de lá, emprestado para os fundos e depois devolvido. Por isso, a intenção principalmente dos bancos governamentais, de manter, por isso que não vai acabar, e de incentivar essa cultura de guardar o dinheiro independente do rendimento. Os variáveis é um risco. Assume maior risco, pode ter maior ganho. Mas como nós não estamos acostumados a perder, e aí o brasileiro, como pouco tem, se perder os 1.000, por mais que fique 1.002, ele prefere, né? Não cobre a inflação. Tudo bem, mas ele não gastou. A grande questão é, se ele não gastar, não é nem o que ele vai ganhar com a aplicação, com o investimento, é ele não gastar. Então, e olhando pelo lado do consumidor, a poupança ela acaba sendo interessante porque eu abro a poupança, eu tenho um cartão que eu movimento a poupança e eu não pago tarifa dessa conta. Como se fosse uma conta corrente. Isso, diferente das contas correntes, que quando eu abro, eu tenho que pagar tarifa, tem um monte de outros gastos. Então, no caso da poupança, eu consigo fazer essa movimentação sem ter as tarifas. Então, isso faz com que ela, na verdade, ela acaba sendo uma conta corrente, né?
em formato de poupança. Então, existe um número grande de poupanças que, na verdade, elas não são usadas como poupança, e sim como conta corrente. E é importante também colocar que a poupança tem uma blindagem jurídica que até 40 salários mínimos não pode o dinheiro ser penhorado na caderneta de poupança. Existem discussões aos mais técnicos, né, no sentido que se esse dinheiro deriva ou não de alimentos, no caso de salários, mas, em regra, pela lei, até 40 salários mínimos, os valores depositados na caderneta de poupança não poderiam ser penhorados a nenhum título. Eu sou uma pessoa que eu tenho poupança. Que usa como conta corrente. Não, na verdade é o que o Júlio falou. Eu uso para guardar dinheiro. Porque assim, chega no final do mês, sobrou lá 200, 300 reais. Se eu deixar na minha conta corrente, eu vou gastar no outro mês. Então, eu não quero gastar, porque eu já não gastei, sobrou, tal, vai para a poupança. Eu não uso a poupança como investimento. Eu não acho que eu vou ficar rica com a poupança e nem presto atenção no quanto ela rendeu. Mas para mim é para deixar separado da conta corrente, para eu não usar, para caso eu precisar uma emergência mesmo, uma doença, um acidente, alguma coisa que eu precise, ele vai estar lá. Mas eu não vejo a poupança assim como um investimento para ganhar dinheiro. E eu acho que faltou um pouco disso de educação financeira na minha vida. Eu não sei mexer com fundos imobiliários, com ações, com commodities, com renda fixa, variável. E essa idade eu não tenho interesse em aprender. Então, se eu preciso separar um dinheiro para eu não gastar, eu uso a poupança que ainda tem a tradição, a confiabilidade, apesar do Collor. Denise, eu vou ser obrigada a cortar você, Denise. Denise, você sabe que eu estou fazendo outra faculdade, né, Denise? Como assim, nessa idade, você não está interessada em aprender? Não faça isso. A sua salvação, menina. Na verdade, é o colchão dela. Né? O colchão. A gente não tinha que a gente colocava o dinheiro por baixo do colchão para juntar. Então, ela usa a poupança como colchão. Exato, porque eu vejo assim que esses investimentos, até os gerentes do banco propõem algumas coisas, mas você tem que aplicar tanto por mês, tem que ficar tanto tempo aplicado, se você precisar tirar antes, você vai perder tanto. Então, isso também não interessa para mim. Eu quero ter esse conforto de saber que eu tenho lá meus 5, 6 mil guardado, que se eu precisar para uma emergência, ele vai estar lá. Não, nem sei, mas tipo, é um exemplo, sabe? Agora, se eu tiver num investimento que eu só posso retirar em 24 meses, mas eu vou precisar dele, se eu precisar em 12 meses eu vou perder, Alexandre, ela está precisando de assessoria. Alexandre. Mas o que eu acho que é bacana estar ouvindo essas coisas. Por quê? Porque normalmente a informação ela vem, vamos colocar, do gerente do banco, que precisa cumprir meta, que quer te vender produtos dele. Ou seja, ele não é o profissional adequado para te orientar qual é realmente o melhor investimento. Então, por exemplo, se nós queremos ter liquidez diária, então eu quero ter um lugar, ou seja, que eu ponho o dinheiro lá, mas amanhã, se eu precisar do dinheiro, eu posso tirar. Então, por exemplo, hoje, até aí fica a dica para vocês. Hoje você tem uma taxa Selic altíssima, né? Então, você tem um outro indexador que é o CDI, que é baseado na taxa Selic, e que você tem vários bancos digitais, ou bancos mesmo, instituições corretoras, que permite também que você possa ter um investimento em CDB com liquidez diária, pagando aí 200% da taxa Selic. Isso daí dá muito mais do que a inflação. Hoje, na minha opinião, é um dos melhores investimentos com liquidez diária. Claro que eles fazem isso para atrair cliente, mas e tem um valor limite lá, 10 mil reais. Então, 6 mil reais daria para estar colocando lá. Você estaria ganhando quase 0,8% ou 1% ao mês, o que é muito para um rendimento fixo, né? Bem diferente do 0,2%, 0,3% da poupança. E você tem liquidez diária, sem precisar pagar nas taxas bancárias, não é? São bancos digitais que estão ali para trazer clientes e ter condições de ter um portfólio para oferecer outros produtos para você. Então, de qualquer forma, se a gente vamos imaginar 1%, para você ter ideia que é 1%, você pôs R$1.000 e ganhou R$10. Você fala, nossa, mas R$10 não vai resolver minha vida. Falou assim, olha, primeiro que o teu esse 1%, 0,8%, não é para você ganhar dinheiro, é para você fazer com que o teu R$1.000 continue valendo R$1.000. Ele continue. Você imagina no final do ano, não é? Ele vai perder poder de compra. Agora, você quer ganhar dinheiro, mesmo você querendo,
tem os rendimentos de renda variáveis, em que você consegue ter uma segurança maior, ou seja, um risco reduzido, e você consiga ter um investimento que garanta? Tem vários. Mas, para isso, é interessante que vocês procurem os profissionais da área que vão estar para te orientar isso. Gerente de banco, eu amo a minha gerente lá do meu banco, na verdade eu tenho mais de um banco, porque também tem os bancos digitais e a gente trabalha com investimento, mas não é a pessoa mais adequada, mais confiante para te falar assim, olha, vai por aqui. Tá? Mas é importante, sim, que vocês procurem, porque isso faz diferença na tua vida, principalmente a longo prazo. Denise? Então... Denise, ainda dá tempo de repensar. Não, eu estou repensando, a gente está sempre aprendendo. Mas, por exemplo, esses investimentos têm uma segurança, porque a poupança, por ser tradicional, gente, é uma coisa que a gente confia. Tá, confia. Vamos lembrar do Collor. Mas ó, é muito boa a tua pergunta. Esses investimentos têm segurança? Normalmente, quando a gente fala em investimento, existe um tripé, que é rentabilidade, liquidez e risco. Todo investimento é assim. E quanto maior, em regra, quanto maior o risco, maior pode ser a rentabilidade por conta de ser grande a perda. Então, quando a gente separa em renda fixa e em renda variável, em regra, a renda fixa ela traz uma estabilidade maior e, por conta disso, é extremamente seguro. Então, desde um tesouro direto, indexado ao IPCA, porque você vai ver muita gente fazendo isso, ou seja, a gente indexa a inflação, ou seja, eu vou te pagar a inflação, vou te dar um juros real de 2% ao ano, por exemplo, 2% dependendo do período que você for dar. Puxa, isso dá muito mais, mas aí tem período. Ó, eu te pago mais, mas você tem que deixar o dinheiro mais tempo comigo. Ah, não, mas eu não quero isso, eu quero, se numa emergência, eu quero pegar. Bom, então eu te reduzo a remuneração e faço com que você tenha acesso ao teu dinheiro mais rápido. Então, você vai estudar o perfil do cliente e vai direcionar ele para aquilo. Então, esse perfil de querer ter acesso ao dinheiro rápido, com uma rentabilidade maior, então você tem isso também. Por exemplo, os CDBs com 200%, 220% do CDI, hoje isso é uma boa opção. Eu acho que a gente tem um problema também da cultura. Algumas pessoas não conseguem acesso ao digital, independente da idade, independente da escolha. E aí o banco, a casa lotérica, fica algo muito prático, muito fácil para ele movimentar. E ele ainda, quando muito, usa um cartão de crédito ou débito. E aí o banco digital, na minha opinião particular, para algumas pessoas ainda está um cenário muito distante. Não tem ainda a venda dessa cultura, dessa informação, para que a pessoa talvez um pouco mais simples, né, possa entender que é algo seguro, entender o risco que ela corre e, a partir daí, tomar a decisão. Que as pessoas querem no seguro, banco, né? Querem no espaço físico. E o mais importante, eu estou com uma prima minha da cidade de Altaíra, um beijo enorme pessoal de Altaíra aí. Uma prima minha que a economia dela, da vida toda dela, está ali, né? Ela quer investir. Então eu fui para lá, louco, para trazer ela para o mercado financeiro para ganhar dinheiro, né? Puxa, vamos lá para a renda variável, vamos mexer com ela. E ela, coitada, não é que é coitada, como todos os brasileiros, a gente tem segurança. Fala, puxa, eu vou pegar a única reserva que eu fiz e o que eu vou fazer? Então eu vejo que a melhor coisa a fazer é você conhecer da pessoa que você vai orientar, para que você possa fazer com que ela dê o passo dentro dos limites emocionais, psicológicos, dentro que ela dá conta de fazer. Que ela dá conta de fazer. Porque se você for apresentar alguma coisa que você fala, isso aqui é genial, vamos entrar aqui para o mercado de opções, você fala assim, mas tem um risco. E aí o negócio, que nem agora a bolsa está desabando, né? Embora faz 2 dias que está tentando recuperar, mas quando o negócio está desabando, aí é desesperador. O gerente de banco, você conversa com o gerente de banco, ele fala isso. A pessoa, funcionário público, a gente é todo funcionário público, chega lá e fala assim, quero ganhar dinheiro, quero investir. Aí você manda, você quer colocar o cara na renda variável, na renda fixa. Por quê? Porque esse cara vai dar problema para você. Porque na hora que ele colocou lá e a ação veio contra, ele pôs 10 mil, chega lá, no dia seguinte tem 9,5, 9, 8,5, ele fala assim, não, o que é isso? Então a pessoa tem que ter perfil. E a pessoa que está orientando, ela deve conhecer desse perfil, deve respeitar esses limites. Isso é um grande alerta aos profissionais. E eu acho que, hoje em dia, a maioria dos profissionais que trabalham nessa área, antes de qualquer conversa, ele vai mapear esse perfil. Se essa pessoa tem um perfil
de baixo risco, moderado ou alto. E à medida que ele faz esse mapeamento desse perfil, aí sim ele monta a carteira de investimento, né? Então, eu acho que fica tão tranquilo para quem está investindo como para quem está assessorando também, porque daí não tem o risco da pessoa enlouquecer, né? Haja visto que a gente tem histórico, né? Você lembrou do Collor, as pessoas que perderam o dinheiro na poupança que foi resgatado, teve suicídio, né? Bolsa, quando a bolsa cai Nós tivemos demais aqui e no alguém... interior, o Banco Interior, As pessoas, aqui próximo da gente, o Banco Interior, quando quebrou. As pessoas, né, não dão conta disso. Então, é muito importante. E aí, para o perfil, né, da Denise, como ela está falando, a gente consegue, sim, alguns investimentos, inclusive investimentos que têm como base a poupança. E vamos lembrar que a Iroá, ela é economista. Sabe o que está falando. Então, o perfil realmente é o que funciona. Qual é o seu perfil? Né? Você tem sangue frio para aguentar ver o seu dinheiro? Opa, 10. Hoje está 8. Respira fundo que semana que vem vai, sabe? É isso, né, gente? A gente tem sempre que olhar para a gente e tudo que você faz termina sendo sempre um reflexo do que você é, né? Da sua personalidade, né? Se você gosta de correr risco, né? Eu amo correr risco. A gente volta em seguida. Gente, olha, eu espero aí que você tenha se identificado com alguma moeda, né, com uma forma de investimento, porque a inflação tá aí, tá galopante. Você que é dona de casa que nem eu, você sabe. No supermercado hoje, entrava na semana passada e ainda tem na próxima semana, você vai ver bem a diferença. Então a gente precisa estar sempre vendo uma maneira, né, de salvar o dinheiro, seria essa a expressão. E aí, a Isadora, de 29 anos, a gente vai repercutir agora uma matéria do Portal UOL. Ela largou o trabalho numa multinacional para se tornar benzedeira? Olha que interessante. A inversão de valores, a preocupação com o espiritual. Enfim, vamos saber o que os nossos colegas de bancada... O que eles dizem disso? Olha, você vai deixar um emprego numa multinacional, que é o sonho de todo mundo, para virar benzedeira e sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Quem que levanta essa bola? A Isadora tinha a mãe que ajudava ela, né? Haja vista que isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos fazer uma mudança tão drástica na vida sem planejamento. Sem mamãe. Sem reserva, pelo menos, né? Ou que tenha uma mamãe igual a da Isadora que pode bancar as contas. Quando nós saímos de casa, a grande regra é não voltar. Por mais que quem tenha família não passa fome, mas você saiu de casa para você conseguir tocar a sua vida. Sabe o que você me fez lembrar agora? Que quando o rico quebra, ele fica muito melhor do que eu. Quando o Eike Batista estava quebrado, ainda estava andando de carro de milhão. O Eike Batista está quebrado. Puxa vida, está 10 mil vezes melhor do que eu que estou bem. Você sabe que essa matéria, quando eu vi a matéria, a primeira coisa, né? A menina fala que ela não cobra para fazer benzimento. Falou assim, então ela não trocou uma profissão por outra. Sim. Não foi para ser profissão de benzedeira. A profissão dela é o quê? Taróloga, reikiana, qualquer outra coisa. Então, e claro, o jornalismo está ali para colocar de um jeito que chama atenção. Ela usa as terapias holísticas para sobreviver. Para sobreviver, exatamente. Agora, o que é gostoso da questão da benzedeira, até a gente estava nos bastidores comentando isso, né? Parece que todo ser humano ele tem essa graça de querer de alguma forma ajudar o outro. Então, aquele amor nato.
E seja na área seja na parte mental, espiritual, né, emocional, ou seja na parte física, a gente sempre tem na nossa vida e na nossa história passada, ou seja, nos nossos ancestrais, que há 1, 2 gerações atrás não tinha farmácia, pessoal. Era a tua avó, todas elas sabiam catar, todas elas. Um chapa não sei o quê, uma casca de pau para não sei o quê, né? Então todo mundo sabia isso. E a geração que chegou aí agora, infelizmente, perdeu isso. Então, mas acredito que a gente traga isso no nosso DNA, não é? A gente traz assim, que vai mudando os nomes, vai falando em reiki, vai falando em barras, vai falando, sabe, vai mudando. Mas no fundo, o carinho que tinha naquele copo de água com açúcar quando você estava passando mal, sabe? Tá chorando. E aí, traz um copo de água com açúcar. Mas isso não resolve, não. Resolve. Em tempos de pandemia, esse carinho vai até online. O benzimento da moça é online e faz sucesso. Né? E dá resultados. E não precisa... Eu lembro, lá na minha cidade, tinha a véia Badia. Rapaz, aquela mulher benzia tudo. E ela chegava... Eu lembro... Olha só... Chegava um menino lá, na frente do terreiro da casa dela, era um de terra batida. Ela passava vassoura assim, você já tinha medo. Você via aquela senhora, uma senhora, passando vassoura assim, não falava nada. Você falava, meu Deus, o que ela vai fazer? Ela chegava assim e falava assim para a criança. Então, um menino de 6 anos, falou assim, anda daqui para lá e volta. E ela falava de uma voz assim, que era bem... A criança ia andando assim, fazia a marca dos pezinhos no chão e voltava, ela catava um machado. Eu já queria correr. E ela vinha com um machado, e ela ia falando, não sei o que ela falava, né? As coisas dela, ia batendo o machado na marca do pé da criança no chão, assim. Rapaz, espírito maligno não passava lá de jeito nenhum. A gente também queria correr, os espíritos iam ficar ali, corria, curava. Não, mas você sabe, o professor falou ali uma coisa que online funciona. Gente, vamos lembrar que o online é um transferidor de energia, né? E o benzimento nada mais é que uma transferência de energia. Então, o online funciona porque está usando um canal. Eu acho que nós direto. Estamos diretamente vinculados à questão da fé. A pessoa que procurou aquilo é porque ela acredita, ela está aberta a essa energia e dentro dessa perspectiva de ajudar o outro, aquilo vai acontecer. Eu não quero polemizar muito, mas não sei se vocês assistiram aquele documentário sobre o João de Deus. Sim. Né? E o João de Deus, na verdade, pelo menos eu olho ele lá e eu vejo ele benzendo as pessoas, né? Um benzedor. E daí toda a questão, né, do João de Deus, mas o porquê será que as pessoas saíam dali curadas? E daí ali no documentário fala, realmente, saíam curadas. As pessoas deram depoimentos, me curei. Por quê? Por conta da fé. Né? Então, às vezes, não é nem o que o outro está te emitindo, mas é o que eu estou recebendo, é o que eu estou acreditando que é possível. Então, é a minha autocura, muitas vezes, né? Não que eu duvide que o outro também ajude, é lógico, né? É energia, recebendo energia, trocando energia, sem problema nenhum. Mas o quanto que nós ainda não conseguimos lidar com o nosso próprio potencial, né? Ontem ainda eu estava fazendo um trabalho e daí a gente falando do porquê que o outro, né, muitas vezes consegue agredir, consegue ter o bullying, né, e tudo mais. Por quê? Porque a gente deixa. A permissão é minha, porque quando eu não permito, o outro não entra. Então, eu acho que tem tudo a ver isso, né? O quanto que a gente está permitindo ou não que essas energias essa mudança de sintonia que você está falando. Eu lembro de um pessoal, muitos anos atrás, dava curso nos Estados Unidos, o cara cobrava horrores para fazer afirmações. E ele falava, né, para você ir na frente do espelho e falar, eu sou feliz, eu sou feliz. E o repórter veio e fez uma pergunta para o cara que eu falei, essa eu quero ver com ele. Ele falou assim, quer dizer que se eu for na frente do espelho e falar, eu sou feliz, eu vou ser feliz? Ele respondeu assim, ó, pelo menos mais do que se você não estivesse fazendo nada. Ou seja, o que ele estava querendo falar era alguma coisa nesse sentido. Olha, quando você ajusta a sintonia, quando você está olhando para cá, não é?
você tem uma possibilidade de que, se as oportunidades chegarem ou se as energias estiverem, você consegue conectar. Mas se você estiver olhando para cá, né, às vezes a solução pode estar aqui. E você ainda está olhando para o problema. Aqui parece que a pessoa precisa de um terceiro para fazer isso, né? Então, mas eu não tenho só que falar eu sou feliz, né? Eu tenho que pensar eu sou feliz. Porque antes, né, o meu pensamento tem que estar acreditando naquilo que eu estou falando. Porque às vezes a gente sabe que a gente fala mentira, né? Eu falo, eu sou feliz, daí aqui na tua cabeça está, sou nada, isso daí não funciona nada, né? Então, eu pensar, eu sou feliz, e aí sim eu falar. Olha, essa moça, pela matéria assim, que a gente viu, ela sofre assim, um certo preconceito. Eu acho que tudo que tem a ver com misticismo, espiritualidade, tem um certo olhar de preconceito. Mas, assim, se você olhar para a história da humanidade, a história da civilização humana, tudo o que a gente não entendia era atribuído ao divino. Por exemplo, estava lá, o pessoal lá na caverna, coletor, caçador, trouxe a caça, está comendo, caiu um raio, começou a pegar fogo na árvore. Eles não conheciam o fogo. Então, para eles, aquilo era mágico, era divino, era espiritual. Tanto é que o fogo foi um deus por muitos anos, por milhares de anos aí. E, assim, hoje a gente entende o fogo como um processo químico, uma reação, né? E então eu acredito que essa energia que ela passa, tanto no reiki, nesse benzimento, é uma coisa que existe, que os nossos sentidos não captam, que a gente não consegue manipular, né? É da natureza, mas a gente não manipula. Então, como a gente não entende, a gente atribui ao divino, ao mistério, mas é alguma coisa que está ali. Essa energia que o João de Deus lá, que quem vai de lá sai curado, sai com uma energia que ela existe, ela foi passada, ela foi recebida, ela existe, só que a gente não sabe quantificar, não sabe qualificar, então é divino. Mas pode ser um processo natural. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sei se eu acredito em Deus ou não. Como você não me prova que Deus existe, ela não me prova que Deus não existe, eu acredito na possibilidade da existência de Deus. Pode ser que ele exista ou não. Mas eu acredito em reencarnação, por exemplo. E eu acho que a reencarnação não tem nada a ver com Deus, ou com essa ideia de Deus, ou com misticismo. Eu acho que é um processo natural. Existe uma alma por trás da mente, né, que é nosso pensamento, isso é vivo. E quando o corpo morre, isso sai de dentro desse corpo, vai para algum outro lugar e pode voltar em um outro corpo. Então, eu não vejo isso como nada sagrado. Eu vejo isso como um processo natural. É da natureza, só que nós não temos ainda conhecimento para compreender, para quantificar, para manipular. Então, joga para o divino. Mas eu acho que não tem nada de divino, tem de natural. E você sabe que nós estamos passando por um momento genial, que é onde a ciência e essa espiritualidade eles começam a se aproximar com grande força. Por exemplo, hoje, o que nós falamos de física quântica, não é? Das questões de você transformar ondas em partículas e, naturalmente, fazer com que as possibilidades que tentam definir como sendo onda se transformem em coisas materiais, não é? Isso já tem comprovações científicas, estudos, certo? E aquilo que, de fato, como você estava falando, que antigamente era atribuído a um sagrado, não é? Hoje em dia, você fala assim, não, olha, isso faz parte das leis, mesmo que a gente fala que essas leis são sagradas, né? Mas isso faz parte da lei. E estamos tendo essa oportunidade de estarmos vivendo alguns conhecimentos, trazendo isso para falar, olha, isso existe. O chapéu do Valdomiro cura. Não é? Tipo assim, não é o chapéu que cura, não é o Valdomiro que cura, mas se a gente poder entender todo o processo que está ali, seja o João de Deus, o Valdomiro, né? A água com açúcar, ali tem mistérios, eram mistérios que hoje estão sendo desvelados. Eu não sei se a gente acompanha muitas vezes, né, documentários, reportagens, e a Unifesp, né, que é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, ela vem fazendo pesquisas nessa área da espiritualidade, da energia, né? E ela já tem a comprovação de que muitas atividades, né, energéticas, sim, causam cura, né? Isso cura, né? Então, eles fazem um trabalho, já fizeram um trabalho com pessoas que fazem a meditação, que fazem a yoga, as pessoas que fazem o reiki. Então, tem vários estudos já dentro dessa área, dentro da própria universidade. E o que eu acho mais legal é que essa aproximação que o Alexandre acabou de falar, é que a universidade vem contribuindo para validar essas práticas, né? E, ao mesmo tempo,
os cientistas também abrindo mão, né, da ciência pura para poder ir para essas práticas. Então, esse intercâmbio entre a ciência... Porque há muitas coisas que a ciência não está conseguindo responder. Exatamente. Então, esse intercâmbio dessas práticas, que muitas vezes, em alguns locais, a gente vai ver como fé, como religião, como técnica, né? Então, são várias práticas que cada um recebe um nome, né? Mas é a mesma coisa que a gente está falando. E aí, dentro da universidade, a universidade validando isso como ciência. E, se eu não me engano, a USP ou a Unicamp já tem na sua cadeira de medicina a matéria espiritualidade, tá? Eu só não... Eu não tenho certeza da universidade, se é a USP ou a Unicamp. Eu posso ensinar alguma coisa pro pessoal de casa aí, que vocês, para que vocês possam fazer, que vai ajudar vocês? É algo muito simples, ó. Presta atenção. Vamos supor que você tenha uma doença. Vamos supor que fosse rinite. Apenas para... Você vai fazer a seguinte afirmação. Você vai dizer assim, ó. Minha querida alma, a minha rinite acabou. Pronto, só isso. Você fala assim, nossa, mas é só isso, é simples assim? Procure o Dr. Sérgio Secato. Ele era um dos professores da Universidade Paulista de Medicina. Isso chama-se medicina quântica. É um dos comandos utilizados pelos pacientes dentro do hospital. Então, é óbvio que quando eu falo isso, você fala assim, uau, como é que... né? Assim, vou começar a falar, eu tô rico. Sério, é algo muito sério. Procure aí, o Dr. Sérgio Secato já faleceu, acho que 2 ou 3 anos atrás, e ele desenvolvia isso dentro da Universidade Paulista de Medicina. Tá? Isso chama-se medicina quântica. Esse é um tipo de afirmação que cura aí a tua rinite e outras coisas. Simples assim. Eu vou tentar com a enxaqueca, vou começar hoje, porque eu tenho uma enxaqueca fortíssima e vou tentar Eu com recomendo, ela. deixa eu aproveitar aqui, eu recomendo, se você está interessado, conheça a doutora Bárbara Brenner, Mãos de Luz, que ali você vai conseguir um material, se você está aí, né, nesse caminho, você vai conseguir um material fantástico para você trabalhar. Você conhece, Alexandre? Não. Esse livro, Mãos de Luz. Deixa eu fazer Bárbara uma colocação aqui, com base no que a Iroá falou. Esse lance da ciência, da universidade. Existe um neurocientista chamado Dr. Ian Stevenson, ele já faleceu, com mais de 80 anos. Ele estudava o lado científico da reencarnação. Então, tem um livro de um jornalista chamado Tom Schroeder, se não me engano, que chama Almas Antigas, que ele acompanhou esse Dr. Ian Stevenson. E ele falava da dificuldade de pesquisar seriamente a reencarnação, porque aqui no Ocidente, eles achavam que isso é uma bobagem. Ninguém ia financiar uma pesquisa para pesquisar alma, espírito, o que é isso? E que lá no Oriente, eles já têm tanta certeza de que a reencarnação existe, que eles não vão gastar dinheiro com isso, para comprovar uma coisa que eles já sabem que é real. Então, ele tinha essa dificuldade, ele acabou sendo patrocinado pelo fundador da máquina de Xerox, que deixou parte da fortuna dele para esse médico, para ele continuar a pesquisa dele. E ele foi até o fim. Ele pesquisava assim, a pesquisa dele se baseava assim. A criança de 6, 7 anos, 5, 6 anos, falava, mãe, eu fui um caminhoneiro, morri num acidente, num buraco desse tamanho e tal. E ele ia atrás do nome da pessoa, a criança dava os nomes, ele ia atrás da família anterior que perdeu o caminhoneiro, que teve um caminhoneiro que morreu. Existe um estudo da ciência chamado transcomunicação instrumental. Thomas Edison, lá em Bolinha, tá certo? Ele deixou registrado que ele inventou um aparelho para se comunicar com os mortos. Aqui no Brasil, o seu Augusto Cambraia, em 1929... tem registrado no INPI, Instituto de Marcas e Patentes, um instrumento para falar com os mortos. Né? Então, esse intercâmbio, né, daqui para colar, reencarnação ou não encarnação, ou que tem o mundo do outro lado, gente, isso está muito mais próximo. E é um estudo muito mais antigo do que nós imaginamos. Esse é o segmento. Transcomunicação instrumental, e o papa dele, né, o master, é o Dr. Clóvis Nunes. Vou pesquisar, eu adoro esse assunto. Você acha? Transcomunicação é tipo assim, você está olhando aqui e, de repente, vem um familiar seu que já está do outro lado, né, e deixa uma mensagem para você. Aqui, assim, falando assim no computador. Eu não durmo à noite. Alexandre! Brincadeira. Eu acho que em todos os comentários, uma coisa que é importante deixar para o público de casa é que o conhecimento e a fé, eles estão se alinhando.
Porque durante muito tempo a Igreja Católica, como era um poder do Estado e usava isso como agente de moderação social, eles não deixavam informação para a população. Você não tinha conhecimento de nada, você não podia fazer os estudos, aquilo lhe era apresentado pronto. E com todas as observações, o conhecimento e a fé elas estão se alinhando de alguma forma. Tá? Eu, particularmente, sou cristão. E uma das passagens do livro da Bíblia fala que o véu foi rasgado e você mesmo pode ter contato com o Altíssimo dentro daquilo que você acredita. Eu não acredito que nós precisamos de um terceiro para fazer essa intervenção. Independente do que você acredita nesse Deus triuno entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou se você acredita num Deus hinduísta, essas questões de cultura, tanto ocidental como oriental, quando a gente vai colocar isso em prática, a gente que já não sabe o ocidental, fica muito mais complicado num programa tão curto explicar para a população. Mas se você acredita de alguma forma, você pode fazer. A questão que a Iroá falou de pensar acreditando, de pensar para que aquilo aconteça, eu acho que eu só acrescentaria se abrir para as possibilidades, que foi o que o Alexandre colocou. Tá? E esse caráter investigativo, Denise, esse caráter da dúvida para saber o que acontece, eu acho que é fantástico, porque isso impulsiona a gente a correr ainda mais atrás das coisas. Né? E vocês acabaram de ganhar 30 segundos. Obrigado, Iris, pessoal aí de casa. Também, você que tem esse viés de bruxo, de feiticeiro, de benzedor, de benzedeira, né? Dê vazão para isso sim. Isso é muito gostoso quando você acolhe no peito, põe debaixo das suas mãos um ente querido, alguém que você tenha aquela boa intenção de transmitir boas energias para aquela pessoa. Gostaria de agradecer muito, pessoal, aqui, um debate muito enriquecedor. Obrigada, Iris, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Convidar o público aí para conhecer meu podcast, Sem Tabu Podcast, está lá no meu canal, Denise Tremura. E é isso aí, pessoal. Eu acho que é importante, quanto mais a gente conversa, mais a gente debate, mais a gente aprende. Isso é importante. Muito legal, né? A gente falou de assuntos tão diversos e parece que todo mundo entende um pouco de cada assunto, né? A gente se envolve nos assuntos. E acho que é isso que faz a nossa vida ser mais rica. A gente se colocar nas situações, se abrir para situações, né? Obrigada. E você aí de casa, copie algo desta mesa. As opiniões que a Iroá acabou de comentar, que todo mundo sabe um pouco, por mais que as opiniões aqui possam ser divergentes, elas foram sempre respeitosas. Eu sempre respeito a opinião do outro, sabendo como colocar a minha. E se eu quero fazer alguma coisa na direção do outro, eu tenho que fazer o bem. E você pode fazer o bem, começando a fazendo bem para você. E fazendo bem, a gente está aqui, né? Fazendo esse programa para você, e a intenção é essa: levar para você o bem, levar para você opiniões com as quais você pode se identificar ou não, sempre desse conceito do respeito, sempre respeitando o conceito respeito, né? Porque podemos divergir, não somos inimigos, né? Por mais que nós divergirmos, né? Então é isso que é importante. E aí eu quero sempre convidar você a fazer o que você tiver de melhor na direção do outro, alguma coisa boa, uma boa ação, porque na verdade quem não vive para servir não serve para viver. Obrigado pela sua companhia, a gente volta semana que vem, até lá, tchau!